Olá, pessoal. Professor Eliomar. Hoje nós vamos para o nosso segundo encontro sobre as identidades trigonométricas. Fique atento. Bom, gente, olha só. Como nós vimos no encontro passado, o que seria uma identidade? Duas expressões que são equivalentes, né, para cada valor que a gente atribuir àquela variável em questão. Então, hoje eu vou mostrar outras identidades que também podem ser encontradas. A partir da relação fundamental da trigonometria, dê uma olhada, né, que é o quadrado do seno somado com o quadrado do cosseno, que isso é equivalente a 1. Se a gente tiver o seno de um certo arco como sendo um valor diferente de zero, então nós podemos fazer uma certa manipulação. Que manipulação é essa? Vamos dividir a relação fundamental por seno ao quadrado de x. Para quê? Porque, olha só, ao fazer isso, nós vamos obter uma situação bem curiosa. Estou montando aqui as frações, certo? Então, nós já tínhamos seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x igual a 1. E agora eu vou dividir tudo por seno ao quadrado de x. E se seno ao quadrado de x, se seno não é zero, seno ao quadrado de x também não é zero, né? Então, nós podemos fazer essa divisão tranquilamente. E aí, pessoal, olha só o que vai sobrar aqui para nós. Nesse primeiro bloquinho, na primeira fração, no caso, aqui, já vai dar 1, certo? Mas, aqui, nós podemos escrever cosseno de x sobre seno de x, tudo isso ao quadrado. E, do lado direito da expressão, podemos escrever 1 sobre seno de x, tudo isso ao quadrado. E aí, qual pode ser a nossa manipulação? Veja, onde tem o número 1, eu vou manter, mas dentro desse primeiro parêntese, eu tenho exatamente a cotangente de x, e aí, como está ao quadrado, vai ficar o quadrado da cotangente, igual, do lado direito da expressão, nós temos o quê? A cossecante de x, tudo isso elevado ao quadrado. E dessa maneira, pessoal, acabamos de encontrar uma identidade trigonométrica, ok? Desde que o seno seja diferente de zero, essa expressão aí é sempre verdadeira, ok? Da mesma maneira, nós podemos pensar o seguinte: e se o cosseno não fosse zero, se ele fosse qualquer outro valor, como é que poderíamos trabalhar com a relação fundamental? E aí o raciocínio vai ser idêntico ao anterior. Eu vou dividir a relação fundamental por cosseno ao quadrado de x e nós vamos perceber o que vai aparecer. Eu vou montar aqui as frações, como eu fiz na anterior, ok? E aqui vou escrever a relação fundamental e vou fazer a divisão pelo quadrado do cosseno. Né? E para manter o equilíbrio, eu preciso dividir todos os termos que tem na equação. Bom, nessa primeira fração, nós já podemos escrever que isso é seno de x sobre cosseno de x elevado a 2. Mas, na segunda fração, nós temos o cosseno de x dividido por cosseno de x, né? Tudo ao quadrado. E como o cosseno não é zero, então essa divisão vai dar 1. E do lado direito, nós podemos escrever 1 sobre cosseno de x, tudo isso elevado a 2. E escrevendo as razões equivalentes, seno sobre cosseno, nós sabemos que vale a tangente de x, e no caso é a tangente de x, né, elevado a 2, mais o 1, que eu estou repetindo, o sinal de igual, 1 sobre cosseno, nós sabemos que é a secante de x, e tudo isso está ao quadrado. E acabamos de obter, dessa maneira, mais uma identidade trigonométrica. Sempre que o cosseno não for zero, nós podemos usar isso. Então, é mais uma
expressão que representa uma identidade. Qualquer x que você utilizar do lado esquerdo vai ser equivalente ao lado direito, desde que esse x não gere um cosseno igual a zero. Bom, acabamos de fabricar duas identidades, mas também pode aparecer para nós uma identidade que está pronta e nós queremos comprová-la. Então, eu coloquei uma interrogação para a gente poder constatar se de fato o lado esquerdo da expressão vai ser igual ao lado direito. E como que funciona nesse caso? Então, essa identidade foi obtida com algumas manipulações, como nós acabamos de fazer. Só que agora nós queremos provar se ela de fato é verdadeira. Então, nós podemos fazer o seguinte: escrevemos o lado esquerdo da identidade, que é o quadrado da secante de x menos 1 sobre o quadrado da tangente de x mais 1, e nós vamos tentar chegar no lado direito. E esse é o processo para a gente conseguir comprovar se essa identidade é verdadeira ou não. Então, vamos começar abrindo a secante ao quadrado. O que é a secante? É 1 sobre o cosseno de x ao quadrado, menos 1. Ok? O que é a tangente? É o seno de x sobre cosseno de x, tudo ao quadrado, que nesse caso a tangente está ao quadrado, mais 1. Observe que eu estou colocando uma setinha para mostrar como que estamos caminhando no processo. Bom, a parte de cima dá para escrever 1 ao quadrado é 1, então dá para escrever cosseno ao quadrado de x, embaixo, menos. No lugar desse número 1, eu vou destacar, nós podemos escrever o cosseno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x. Tá aí a primeira coisa que a gente não está acostumado, mas não fica errado, porque essa divisão nessa fração de azul vai dar 1, ok? E embaixo eu vou fazer algo parecido, que eu posso escrever o quadrado do seno sobre o quadrado do cosseno, mais, e no lugar do número 1, eu vou fazer algo parecido. De propósito, eu vou escrever também cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Por quê? Porque eu já tenho uma fração com cosseno ao quadrado. Então, eu vou tentar escrever tudo em um único denominador. Então, continuando aqui na parte de baixo, nós podemos escrever que o bloquinho de cima é 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. A parte de baixo nós podemos escrever seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Vou colocar mais uma setinha. E tem algumas coisas curiosas agora. Veja só. Da relação fundamental, que eu vou escrever aqui do lado, olha só, o que diz lá? Que o quadrado do seno somado com o quadrado do cosseno é igual a 1. Se a gente isolar o seno ao quadrado, olha o que vai aparecer para nós. Que o seno ao quadrado é equivalente a 1 menos o cosseno ao quadrado. E nós temos aqui em cima no numerador 1 menos o cosseno ao quadrado. Eu posso trocar isso por seno ao quadrado de x. Veja bem, então, vai ficar aqui embaixo o cosseno ao quadrado de x, e em cima o seno ao quadrado de x. Na parte de baixo, olha só que legal, na fração que aparece embaixo, o numerador dela é exatamente a relação fundamental da trigonometria, que é quanto? Que é 1. Então, fica 1 sobre o cosseno ao quadrado. Veja que eu tenho divisão entre duas frações. E como que a gente costuma proceder? Nós escrevemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda, que vai ser o quadrado do cosseno sobre 1. E aí, pessoal, imaginando que o cosseno ao quadrado é diferente de zero,
Então, eu consigo cancelar os dois. E aí, o que vai sobrar? Exatamente o seno ao quadrado de x. Quer dizer, nós conseguimos sair daqui, ó. Nós conseguimos sair do quadrado da secante menos 1, tudo isso dividido pelo quadrado da tangente mais 1, até o seno ao quadrado de x. E dessa maneira nós comprovamos que essa identidade é verdadeira, ok? E esse é o procedimento para que, dado uma identidade, a gente consiga fazer a comprovação dela. A gente desenvolve um membro até chegar no outro, ok? E, para a gente encerrar, mais uma identidade aqui super interessante, certo? Ela diz que a soma da cotangente de x com a cossecante de x dividido pelo seno do mesmo x, isso é equivalente a 1 sobre 1 menos cosseno de x. Da mesma maneira que eu fiz anterior, eu vou fazer essa. Eu vou escrever o lado esquerdo, ok? E eu vou tentar chegar no lado direito através de algumas manipulações. Bom, lembrando, o que é a cotangente? É o cosseno de x sobre o seno de x. O que é a cossecante? É o inverso do seno. Ok? E embaixo aparece o seno de x. Bom, escrevendo aqui na frente, nós podemos colocar a parte de cima sobre o seno e escrever cosseno de x mais 1 e repetir embaixo o seno. Então, veja que agora eu tenho uma divisão, né? Eu tenho, olha lá, o cosseno de x mais 1 sobre seno, tudo isso dividido pelo seno. Então, nós podemos proceder de que maneira? Nós podemos repetir a fração que está em cima, ok? Que é o cosseno de x mais o 1 sobre seno de x e multiplicar pelo inverso do seno, que é 1 sobre seno de x. Continuando, nós podemos chegar em cosseno de x mais 1 na parte de cima e embaixo seno ao quadrado de x. Mais uma vez, devemos lembrar que, olha só, que da relação fundamental, o quadrado do seno com o quadrado do cosseno é 1. Então, se a gente isolar o seno de x, nós vamos perceber que é 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, nós podemos fazer uma troca. Onde tiver o seno ao quadrado de x, eu posso trocar por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, fazendo essa substituição, veja, nós temos cosseno de x mais 1, e embaixo vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Nesse momento, pessoal, nós precisamos lembrar de alguns produtos notáveis, como, por exemplo, a quadrado menos b quadrado é exatamente o produto da soma pela diferença do a e do b. E aqui você pode notar que nós podemos imaginar 1 ao quadrado menos o quadrado do cosseno. Ou seja, essa diferença ela pode ser pensada como 1 mais cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x. E nós vamos fazer essa troca. Eu vou repetir o numerador. Olha lá. Cosseno de x mais 1. E embaixo eu vou colocar exatamente a identidade, que é a diferença ali dos quadrados, ok? Então, vamos lá. Olha só. Fiz aqui a substituição. E aí nós podemos fazer o quê? Efetuar alguns cancelamentos, desde que cosseno de x mais 1 não seja zero, nós conseguimos dividir por ele mesmo. E aí, veja só
que vai sobrar para nós? Vai sobrar 1 sobre 1 menos cosseno de x, que é exatamente o que a gente estava procurando desde o início. Olha só. A cotangente de x mais a cossecante de x dividido por seno é exatamente 1 sobre 1 menos cosseno. Então, essa identidade, de fato, é verdadeira e nós comprovamos isso. Ok? E a moral da história é essa, gente. As identidades são as expressões que são equivalentes em um universo de x, que eu vou usar, no caso, né? Que eu tenho colocado mais a letra x, mas são expressões que são equivalentes, tá bom? E elas vão servir para simplificar os nossos cálculos em alguns momentos, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima.